Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 18 de agosto, que é o dia 230. Vamos iniciar o livro de Esther, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 15. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável de grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com amarração de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real, para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais de seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a rainha Vashti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviram: Meumã, Bista, Harbonã, Bigtá, Abagta, Zéter e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vashti, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vashti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas e aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucan, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vashti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? Memucan respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vashti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começaram a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vashti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão que a rainha fez e começarão a tratar os maridos da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vashti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pelas esposas. O conselho pareceu razoável ao rei e aos nobres, e ele aceitou a proposta de Memucan. Enviou cartas a toda parte dos impérios, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser o chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vashti, naquilo que havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém na fortaleza em Suzã. Hegai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vashti.
O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre eles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem muito bonita e atraente chamada Radassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Susã, e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícia de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume e cosméticos. Quando chegava sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Sasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em toda a província e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava a serviço junto à porta do palácio, 2 eunucos do rei, Bigtana e Teres, guarda da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu informações à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Ramã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso. Mas, ainda assim, ele não dava ouvidos. Então, contaram tudo a Ramã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhe tinha dito que era judeu. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamadas Purim, na presença de Ramã, a fim de determinar o melhor dia
e meses para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Ramã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por toda a província de seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositados nos tesouros do rei. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e o entregou a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. Assim, no dia 17 de abril, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Ramã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. A data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que estivessem preparados para cumprir seu dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Susã. Então o rei e Ramã se sentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Susã. Agora em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 17 a 34. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os quais são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, e é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignadamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, então seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Agora em Salmos capítulo 35, versículo de 17 a 28. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão.
Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: ah, agora o pegamos. Nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor. Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazer justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a sua justiça. Não permita que meus inimigos riam a minhas custas. Não deixe que digam: conseguimos o que queríamos. Agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Agora em Provérbios capítulo 21, versículo de 19 a 20. É melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Até amanhã, no dia 19 de agosto.